Bom, boa tarde a todos. Já fui entrando, já me passaram a palavra aqui, já não deu tempo nem de respirar. Mas quero dizer da alegria de poder participar desse encontro. Sei que já tiveram aqui muitas intervenções importantes. Espero entrar assim no meio da conversa sem atravessar a música. Mas meu papel aqui é tentar, em rápidas palavras, antes que abram para as perguntas, passar a visão que estamos tendo desse momento do país, né? A nossa compreensão, o Brasil acumulou nas últimas 3 décadas conquistas importantes. Nós percebemos que o país soube avançar em ciclos muito claros, um primeiro ciclo que reconstruiu a democracia no Brasil, e isso ocorreu com forte mobilização social que expressava um pacto político do esgotamento do regime autoritário, mas também um pacto político que permitiu encontrar saídas. Na sequência do ciclo da redemocratização, que ficou caracterizado em 2 belos momentos, um na campanha das eleições diretas e, na sequência, na Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos a primeira eleição presidencial no Brasil e, muito rapidamente, o governo eleito frustrou a nação e vivemos um processo de larga mobilização social pelo impeachment desse governo, que havia descumprido o compromisso constitucional com o país. E a gente viu ali nascer um outro ciclo, fruto de um pacto social também, refletido num pacto político, que conduziu o Brasil para uma agenda de reformas e de um ciclo de estabilização, pondo fim a 2 décadas em que o Brasil viveu a hiperinflação, com efeitos desastrosos sobre o país, sobre a nossa indústria, sobre a renda da população, sobre o quadro social brasileiro. Esse ciclo pôde efetivamente refundar fundamentos macroeconômicos, criar uma visão do mundo sobre o Brasil nova, uma expectativa positiva, e nós conseguimos também avançar na estruturação de políticas públicas, seja na educação, onde conseguimos levar todas as nossas crianças à escola, mas não conseguimos ainda a qualidade na educação, na estruturação de políticas públicas na área da assistência social. E, na sequência, percebe o país que, com democracia, estabilidade, ainda tínhamos um baixo crescimento econômico para responder às desigualdades e desequilíbrios regionais. E entra na agenda nacional com grande intensidade a questão da desigualdade, a necessidade do Brasil ter uma inserção internacional maior, um mercado interno também mais amplo, que pudesse legar um ciclo de crescimento econômico, como vivemos até os anos 80, onde o Brasil foi, durante quase um século, uma das nações do mundo que mais cresceram. Esse ciclo também surge de uma grande mobilização social pelas mudanças, e nós assistimos o desenrolar dele nos primeiros anos dos anos 2000, onde é mantida a política econômica, onde se passa efetivamente uma tranquilidade, um compromisso com os fundamentos da macroeconomia, e, de outro lado, se faz avançar nas margens deixadas pelas reformas do período anterior, um processo de inclusão social com reflexo no padrão de consumo do povo brasileiro e com uma ampliação exatamente do mercado interno. Nesse processo é que chega o ano 2008, os efeitos da crise internacional que assola o mundo começa a se arrumar para fazer frente a essa crise. O Brasil enfrenta esse primeiro momento da crise com umas ferramentas keynesianas clássicas, sai naquele primeiro momento de 2009, em 2010 já se vive um momento
de crescimento atípico dos últimos anos, e se vive um debate eleitoral em 2010 no Brasil, onde não enfrentamos uma agenda de debate consistente sobre as reformas que tínhamos que fazer, sobre as margens que tínhamos que ampliar para que o ciclo de acúmulo positivo na vida brasileira pudesse seguir adiante. O debate de 2010 vira um debate de nós e eles, tudo nós fizemos, nada vocês fizeram, de parte a parte, descamba para um debate sobre temas mais de comportamento e temas até religiosos, e a gente não assiste um debate consistente sobre os desafios nacionais, sobre a produtividade, sobre a formação da poupança interna, sobre a infraestrutura, sobre a qualidade da educação, sobre a consistência das políticas macroeconômicas para enfrentar a crise e um ciclo mais duradouro, ou seja, o que é enfrentamento à crise e é uma ação tática, o que seria uma ação estratégica. E o fato é que o Brasil, que até 10 conseguiu, em função do ambiente externo, em função do preço de commodities, em função do esforço também interno, crescer em linha com a América Latina e crescer em linha com o mundo, o Brasil, a partir de 2010, começa a não ter esse comportamento. No primeiro instante, havia uma grande expectativa que a presidenta pudesse fazer avançar a governança no Brasil, o padrão da governança no Brasil, e que pudesse efetivamente inaugurar um novo pacto político, já que ficou claro nas eleições e claro ficou pela própria existência do segundo turno, porque os grandes centros mandaram um recado nas eleições quando votaram numa candidata que tinha 1 minuto de televisão, que foi a Marina, que botou 20 milhões de votos, era a expressão da sociedade de que tínhamos que mudar prospectivamente, que tínhamos que mudar o padrão da política, que tínhamos que ter uma agenda muito mais densa do que foi a agenda do debate eleitoral. No primeiro momento se imaginava que essa leitura estava sendo feita pelo governo, no segundo momento se percebeu que o governo efetivamente se leu, esqueceu o que leu e fez um movimento exatamente ao contrário. Esse movimento frustrou a nação. Nós entramos já em 2011 com um crescimento que foi a metade do crescimento de 2010, vivemos um 2012 medíocre, de frustração da sociedade com gestos que não corresponderam à realidade, idas e vindas, e com um conjunto de mudanças que foram processadas em marcos regulatórios importantes de setores estratégicos da economia, que redundaram um crescimento muito baixo em 2012. O resultado eleitoral de 2012 já demonstrava uma fragilização do núcleo e da base central do governo, do núcleo político PT, PMDB do governo. Se fizermos a leitura clara do que vem das urnas, é uma tentativa de encontrar alternativas. Talvez a eleição de São Paulo, por razões muito próprias da conjuntura local, tenha encoberto esse resultado, ou empanado esse resultado, mas o fato é que se chega a 2013, em vez de se enfrentar uma agenda, a gente percebe um processo de eleitoralização do debate. A própria presidenta, de maneira inusitada, e o seu partido começam o debate da eleição de 2 anos depois, quando era um momento de estar unindo o país em torno de uma agenda que pudesse dar respostas às questões concretas da economia, da vida da sociedade, e se percebe que rapidamente, antes que o primeiro semestre de junho se conclua, a sociedade faz uma grande mobilização social e manda seu recado para os políticos de tudo que é partido. Diferente dos ciclos anteriores, onde os políticos protagonizaram essas mobilizações também, dessa feita, essa mobilização foi feita à margem dos partidos, do movimento social clássico, e usando uma nova plataforma de mobilização que
disponível num país que tem 100 milhões de pessoas com smartphone na mão e que se mobilizaram e mostraram o seu desencanto com a política, mostrando claramente que havia uma ausência de uma agenda estratégica e de forma autoral, cada grupo, segmento e pessoa colocava a sua sugestão para essa agenda estratégica que parecia faltar, ou se não faltava, o país desconhecia a agenda, desconhecia o rumo. Então, a crise de representação colocava muito fortemente a questão da má qualidade dos serviços públicos e da má qualidade da política, como se houvesse um grande muro que separasse o Brasil real do Brasil de Brasília, né? E aquela marcha era para tentar derrubar esse muro e mostrar a Brasília que havia uma sociedade que reconhecia avanços, mas que desejava muito mais avanços no seu dia a dia, no seu conjunto. O fato é que se conclui esse ano de 2013, com os efeitos na economia seguem nesse mesmo diapasão, onde a gente não consegue crescer em linha com a América Latina, não consegue crescer em linha com o que está acontecendo no mundo. À medida que as coisas melhoram, a economia melhora nos Estados Unidos, dá sinais de reagir na Europa, o que é uma coisa boa, também vai ficando mais estreito o caminho para o país do ponto de vista de buscar investimentos. Se os investimentos são estratégicos para a retomada do crescimento, pois o consumo por si só já não responde na mesma proporção que respondeu no passado, nós assistimos dois fatos. Um fato que é a mudança de marcos em setores importantíssimos para os investimentos, o que gera um pé atrás no conjunto dos investidores. De outro, a gente percebe, de outro lado, também no setor público, quem mais investe no Brasil são municípios e estados. E a gente viu esses municípios e estados, esses entes da federação, sofrerem um esvaziamento das suas receitas por decisões tomadas pelo governo federal para responder à crise sem uma leitura estratégica, os quase 100 bilhões de reais de desoneração, sem responder a um planejamento estratégico para o setor, o que não nos deu, do outro lado, o crescimento que no passado a desoneração gerava, então você perdia por um lado, ganhava pelo outro. Assistimos nesse período um encolhimento da nossa indústria de maneira muito importante, ou seja, nós voltamos no ano de 13 ao padrão de participação da indústria no PIB que havia no período pré-Juscelino Kubitschek, dos anos 50, meados dos anos 50. E começamos a ter problemas que antes não tínhamos na balança comercial, na balança de pagamento, mas, de fato e efetivamente, o que acontece é que há um relativo consenso de que a situação do Brasil, quando foi apresentada ao mundo como extraordinária, ela tinha um grau de otimismo importante, e hoje, quando se mostra com grave preocupação, ela tem um grau de pessimismo que não podemos efetivamente concordar. Nós temos que ter objetividade em perceber que há problemas, e esses problemas não podem ser negligenciados nem escondidos, porque senão eles vão aumentar, né? Mas existiram outros momentos no Brasil que tivemos mais problemas em fundamentos do que temos hoje. Existem outras nações no mundo que têm mais problemas do que o Brasil tem hoje, mas existe no país uma crise de expectativa e de confiança. E essa crise de expectativa e de confiança e pode ser traduzida numa crise política de sustentação ao atual governo, ou seja, a dificuldade do governo de interagir com o conjunto da sociedade, com empresários, com o movimento social, com as instituições. Há uma dificuldade de perceber qual é a narrativa de longo prazo, para onde se está indo efetivamente, e isso tudo dificulta sobremaneira as respostas que precisam dar. Muitas vezes
Nós vimos no debate de mudança dos marcos regulatórios mudanças importantes, coisas que reivindicadas há muito tempo pelo empresariado, que foram feitas de tal forma que terminaram por ter um resultado negativo, ou seja, uma dificuldade no fazer. O que se percebe hoje é que há um novo pacto social no Brasil. Há um desejo no Brasil, como existia em 2010 um desejo pela continuidade, como existia em 2002 uma grande preocupação se a mudança daria certo, se as expectativas jogaram, por exemplo, o dólar lá para cima em 2002, fizeram com que o então candidato e depois presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinasse a chamada Carta aos Brasileiros. Havia em 2010 uma expectativa de que houvesse continuidade. Hoje há na sociedade brasileira um desejo expresso na mesma proporção e no sentido inverso. Se naquela época quase 70% queria continuidade, hoje 70% quer mudança. Essa mudança tem exatamente a marca dessa construção de um novo pacto social, onde as pessoas querem preservar as conquistas que tivemos, querem institucionalizar essas conquistas, querem tirar essa visão, muitas vezes, personalista das conquistas, colocar isso enquanto uma conquista do país, da nação, do Estado brasileiro, enquanto política pública, que seja garantida à sociedade, e um novo padrão de governança, um novo padrão de relação entre o Estado, as suas instituições e a sociedade. Ou seja, é a hora da construção de um novo pacto político, que, ao nosso ver, possa responder a dois pilares muito objetivos. Um para as pessoas, outro para a economia. Na economia, a busca de melhorar a produtividade da nossa economia como um todo, que é um desafio central para o qual um objetivo central para o qual deve convergir uma série de políticas públicas e que impacte efetivamente na melhoria da competitividade dos nossos produtos e dos nossos serviços. E, de outro, responder à qualidade de vida, né, que é um grande reclamo, sobretudo dos grandes centros. Hoje o Brasil tem 85% da população nas cidades, o mundo tem só a metade, e as cidades reclamam, as pessoas da porta de casa para fora reclamam do padrão de serviço público na saúde, na educação, no transporte, na segurança, e essa é uma agenda muito clara. Isso não vai ser feito se não houver diálogo, regras claras, transparência. Isso também não será feito numa visão de curto prazo de 4 anos somente. Isso tem que ser feito em função de um olhar estratégico para uma nação que tem a expressão que tem o Brasil e que tem uma janela demográfica nos próximos 20 anos, e essa janela pode fechar, né, daqui a 10 anos já temos metade da janela, ou seja, temos tempo, o relógio está avançando e a gente tem que construir uma nova agenda estratégica para o país, fazer um debate efetivamente inovador. Importante é que esse debate ocorra, que ele não seja negligenciado. Nós não podemos resumir o debate nessas eleições ao caráter eleitoral, ao caráter do marketing político, né, da fuga do debate, do oportunismo de se esconder para não fazer o debate político. Nós estamos discutindo mais do que uma eleição, estamos discutindo o futuro de uma nação como o Brasil, e para isso essa agenda tem que ir nas reformas institucionais, tem que discutir o papel da ciência, da inovação, da melhoria da qualidade da educação como um pacto efetivo para, em 10 anos, a gente poder dar uma grande alavancada na qualidade da educação. Se a gente pôde pôr fim se a gente pôs fim ao regime autoritário, acho que a gente pode construir uma política de segurança para a cidadania brasileira. Se a gente pôs fim à inflação, a gente pode também pôr fim a essa baixa qualidade da educação pública no Brasil. Se a gente pôs fim a um olhar distante, que negligenciou as desigualdades e os mais pobres, a gente pode pensar
todo um conjunto de políticas públicas que emancipem a cidadania brasileira, que possa colocar no mercado de trabalho milhões de brasileiros que querem mostrar o seu talento e a sua força. Para isso, é preciso que os que fazem as empresas, a academia, a política, possam construir essa agenda com ousadia de construir um novo pacto federativo no Brasil, pois todas essas políticas que mudam a vida do povo, na educação, na saúde, na segurança, precisam de um município que seja fortalecido na sua gestão, no controle social. Estados e municípios hoje já têm experiências super exitosas de boa governança e nós precisamos acreditar nessas práticas e não fazer o caminho inverso do que estava no espírito da Constituição de 88, que era buscar a descentralização, empoderar o poder local, responsabilizá-lo pela qualidade das nossas políticas. Essa agenda, claro, ela dialoga com a busca da eficiência na gestão. Não vai ter uma eficiência na gestão se não houver um diálogo inovador das instituições, se não houver um novo pacto político capaz de melhorar o padrão da governança no Brasil. Os últimos fatos e recentes fatos que estão aí no noticiário demonstram a necessidade mais e mais de termos uma governança que não seja definida pela partilha fisiológica das funções do Estado e que seja exatamente feita a partir de critérios de meritocracia, de capacidade de fazer com que o cidadão brasileiro que paga muito tributo, ao assistir um dirigente do seu país, ele possa ver que o país, quem dirige o país entregou a quem mais entende aquela área a tarefa de seguir tocando as políticas públicas e não na barganha do fisiologismo que dominou que domina o pacto político hoje. Para vencer exatamente essas contradições que estão presentes na vida brasileira, de sermos o país do pré-sal, estamos gastando a cada ano, a cada mês, US$1 bilhão importando óleo diesel, de sermos o país do minério e temos que importar os trilhos que vêm de fora, de sermos muitas vezes o país que desonera o transporte individual do tributo, mas onera a passagem do transporte coletivo. Ou seja, para enfrentar essas contradições é importante um novo ciclo. E o nosso desejo do meu partido, da rede, do PPS, de um conjunto de forças que se somam, é oferecer ao país uma visão que preserva exatamente a compreensão dessas últimas décadas, das conquistas relevantes que ocorreram, a necessidade de repactuar o país em torno de um programa que seja ousado, que expresse o otimismo com o futuro do Brasil, que empreste a crença de que o Brasil tem exatamente como ir muito longe, ajudar o mundo a sair da crise que entrou e ser um exemplo para outros países. Com certeza, esse é um processo que tem nos encantado. Nós acabamos de divulgar as diretrizes para um programa de governo que queremos entregar à sociedade brasileira até junho próximo, numa visão de que esse programa deve deixar muito claro a nossa responsabilidade com as conquistas do ontem, a necessidade de melhorar a nossa democracia, de iniciarmos um novo ciclo de desenvolvimento sustentável, de ter uma governança na economia que passe confiança para os brasileiros e os que vêm de fora para nos ajudar a desenvolver, com regras muito claras, com sinergia entre as políticas. Nós não podemos ter a política monetária para um lado, a política fiscal para o outro, insegurança sobre os fundamentos, mas que tem uma narrativa de longo prazo, confiança nessa governança para que a gente possa fazer o que foi sendo deixado para depois e dê a oportunidade do país ganhar esse século, ser generoso com o seu povo. Temos confiança de que isso vai acontecer pela expressão do que vai vir em outubro, ou seja, um passo fundamental para tudo isso resolver e agora, há 6 meses da sociedade falar,
com certeza, agora a palavra vai passando para a sociedade. A sociedade é quem vai exatamente definir o quadro futuro. Eu acho que o quadro futuro é um quadro de mudança. Esse câmbio político vai fazer com que a confiança possa ser restabelecida, e a confiança é parte da solução. Os senhores que trabalham na economia, nas consultorias, nas grandes empresas, sabem muito bem que a economia é um jogo de expectativa. Quando as pessoas esperam que o futuro seja pior, o presente começa logo a piorar. Quando as pessoas pensam que o futuro vai melhorar, o presente já começa a melhorar e se animar, né? Nós temos muito ânimo com o futuro do Brasil, porque eu tenho a convicção de que a sociedade brasileira vai mudar em 2014. Em outubro tem mudança, a sociedade vai derrubar o outro pedaço do muro que não conseguiu derrubar em junho, e com certeza a gente vai ter um governo que tem responsabilidade, que vai passar a confiança aos agentes econômicos, a toda a sociedade brasileira, de que é possível o Brasil fazer mais bem feito, fazer para mais gente e fazer de maneira a estruturar um novo ciclo. Essa é a confiança que nós temos, e essa era a palavra que eu queria trazer para os senhores no dia de hoje. Muito obrigado pela atenção, me coloco à disposição. Muito obrigado, senhor governador. Neste momento, ele responderá algumas perguntas. Nós temos as nossas assistentes que estão com o microfone. Então, caso alguém queira realizar alguma pergunta, é só levantar o braço, que a nossa assistente irá até o local. Lembrando aos senhores que o senhor governador fará uma coletiva de imprensa na sala Y6A. Membros da imprensa, por favor, se dirijam a essa sala imediatamente, ok? Por favor. Bom dia. Com relação à política externa, eu gostaria de entender melhor qual será, no seu possível governo, a sua estratégia, com relação à América Latina, com relação enfim, ao mundo todo. Mais alguma pergunta já para poder somar, por favor? Boa tarde. Bom, foi dito sobre a questão da população que foi para as ruas em junho, e pensando nas políticas públicas e na agenda pública que vai ser formada para o próximo ano, qual seria a proposta da sociedade civil em participar da discussão e da atuação efetiva para problemas como a desigualdade social que existe? Mais alguma questão? Por favor, aqui na frente. Governador, gostaria de saber qual vai ser a sua primeira medida se o senhor for eleito. Ok, acho que já com essas três podemos começar. Sobre a política externa, o Brasil precisa mais e mais trabalhar sua inserção na economia global. Eu acho que a gente precisa ter uma visão muito objetiva de que a diplomacia brasileira, com sua qualidade, com seus talentos, precisam nos ajudar a fazer com que os produtos brasileiros ganhem o mundo, alargar, né, as parcerias comerciais brasileiras, fazer isso e buscar investidores brasileiros para nos ajudar a alavancar os investimentos em infraestrutura, os investimentos em iniciativas produtivas aqui. Eu acho que essa é a tarefa, né? Não termos uma relação distensionada com os mais importantes parceiros comerciais, políticos e culturais, ou seja, acho que essa é uma tarefa de colocar um P maiúsculo na política externa, ou seja, não partidarizar a visão de política externa e, pelo contrário, ter uma visão muito objetiva, né, de respeito às identidades, e não fazer
o contrafluxo. O Brasil é um país que não tem contencioso, né, lá fora, nem com seus vizinhos, nem lá fora. Nós não podemos gerarmos contencioso na hora em que nós precisamos ter uma inserção maior, inclusive para destravar o crescimento, para agilizar e ampliar os investimentos e para poder incluir mais pessoas ao mundo da produção. Então, eu acho que essa é uma posição que nós devemos assumir de maneira muito clara no capítulo de política externa que vamos apresentar no nosso projeto, no nosso programa de governo, ou seja, uma visão de busca das parcerias comerciais, uma visão em que nós precisamos revisitar o debate sobre o Mercosul, nós precisamos ter uma posição muito clara do Brasil em torno de valores que são caros à sociedade brasileira e ao mundo e à democracia ocidental, que é a defesa dos valores democráticos, da liberdade de expressão, dos direitos humanos, e que são valores que eu carrego na minha vida desde que nasci, porque nasci numa família de perseguidos políticos que sabem exatamente o quanto dói, o quanto é duro a ausência do compromisso com democracia, com liberdade de expressão, com os valores dos direitos humanos. No que tange a questão de como a sociedade participar desse esforço de reduzir as desigualdades, eu acho que o nosso objetivo é que, nesse debate, nos ajude a sociedade. Nós colocamos uma plataforma à disposição do debate do programa, em que muitas pessoas participam desse nosso esforço de primeiro fazer as diretrizes e agora estarmos consolidando o próprio programa de governo. E eu vejo que o enfrentamento estratégico à desigualdade, eu entendo que há um papel num país como o nosso, que acumulou as desigualdades que nós acumulamos em função de todo um processo histórico de desenvolvimento econômico, das políticas sociais existentes no Brasil. Foi muito importante, por exemplo, que na Constituinte de 88 nós tivéssemos garantido aos trabalhadores do mundo rural não meio salário ao se aposentar. Pessoas que aos 7 anos já trabalhavam numa enxada, aos 8 anos já estavam num cafezal, já estavam plantando milho no semiárido, onde se colhe uma safra e 2 não se colhe. Ao chegar aos 70 anos, ganhar meio salário mínimo não seria o caso, não é esse o país que queremos construir. Foi muito importante aquele passo. Foi muito importante que muitos partidos e militantes do movimento social tenham lutado para que o Brasil tivesse uma lei orgânica da assistência social, para olhar para as pessoas que têm deficiência, para olhar pessoas em vulnerabilidade, pessoas idosas que às vezes não têm nenhuma política pública de proteção aos seus direitos. Como também foi muito importante que no governo do presidente Fernando Henrique começassem a discutir e a praticar a Bolsa Escola, que terminou se transformando em Bolsa Família, que hoje tem quase 22 bilhões de reais no orçamento e atinge 15 milhões de famílias. Quem vem de uma região pobre do país, como eu venho, né, que lida com as desigualdades de perto, que vê as populações que vivem no semiárido ou nos pequenos municípios de uma zona canavieira, ou que conhece a realidade das favelas, sabe o que é que uma mãe pode fazer com 150, 200 reais de um Bolsa Família. Agora, nós não podemos achar que as desigualdades sociais vão ser vencidas por essas políticas. Nós vamos vencer porque elas não se sustentam se não houver desenvolvimento econômico, se não houver um processo de educação com qualidade. Então, a política central para reduzir desigualdade, e a mais importante, e que será a prioridade das prioridades, não na palavra, mas no orçamento, no nosso programa, é educação de qualidade. Essa sim, essa é capaz de transformar a vida de maneira definitiva. Eu digo isso porque tenho a experiência de governar um Estado há 7 anos, que tem hoje a maior rede de escola integral no ensino médio. Nós temos mais alunos no ensino integral em Pernambuco do que a rede de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos. E eu sei de ver de perto como muda a vida de um jovem
de um jovem cuja mãe está no programa Bolsa Família e que, com certeza, ele, com aquela formação, ele vai ser exatamente, vai viver uma vida bem diferente da realidade que a mãe dele viveu e vive e que a avó dele viveu e vive. Ou seja, para que a gente não assista as filhas hoje do Bolsa Família serem mães do Bolsa Família amanhã, nós temos que fazer um grande esforço de educação e um grande esforço para o Brasil efetivamente ter crescimento com sustentabilidade. Mas não podemos permitir que o terrorismo eleitoral diga que só uma força política manterá o Bolsa Família no Brasil. Isso é uma mentira, é um terrorismo, é a tentativa do medo vencer a esperança, e o Brasil, nos últimos anos, tem assistido à esperança todas as vezes derrotar o medo daqueles que usam desse tipo de ferramenta, tentando constranger os segmentos mais pobres do país. É preciso, a primeira medida, eu acho que a gente tem que encolher, né, essa quantidade de ministério que tem aí, e precisa ter a coragem de dizer que vai montar um time de primeira. Não vamos aceitar montar time no balcão do fisiologismo, né, para colocar quem quer que seja, porque tal partido ou qual partido se não presta. Acho que o Brasil quer assistir um governo que assuma sem pensar na reeleição, que para fazer com coragem o que tem que ser feito, para tentar fazer aquilo que todo mundo quer que um governo faça e os governos não tentam fazer porque não ousam. Eu acho que chegou a hora de ter ousadia, dizer, dá para administrar o Brasil com 15 a 20 ministérios e dá para fazer um diálogo com o Congresso sem precisar estar oferecendo diretoria financeira disso, diretoria de agência tal e qual, e a sociedade, com certeza, pode apoiar um governo assim, o empresariado, o movimento social, a mídia, e os brasileiros têm o direito de assistir uma mudança como essa. Eu acho que a gente precisa ter a ousadia de se comprometer no processo de debate eleitoral e cumprir depois das eleições e tentar fazer esse caminho. Fica muita gente dizendo, não dá para fazer, cadê a sustentação, quantos deputados vão ter, quantos senadores, e termina se fazendo do jeito que não funciona. E fica dando nessa frustração, fica dando na incapacidade do Estado de se adequar a uma agenda que está posta. E fica, o cidadão chega em casa, cansado de 4 horas no ônibus, 3 horas num trem, esperando que passe várias vezes o metrô para ele conseguir entrar. Chega em casa, quando liga a televisão, vê um debate maravilhoso. Se o ministro do Turismo vai ser um senador, um deputado, e ninguém discute a política de turismo. Ou seja, isso já passou, a sociedade não deseja mais isso, a sociedade deseja exatamente que se tome a dianteira numa mudança de patamar. É claro que em qualquer democracia moderna do mundo, há composição política e partidária. Você chega na Alemanha, onde eu tive no final do ano passado, em plena negociação de composição do novo governo. Como é que é o debate? É um debate em torno de programa. O que é que a social-democracia estava propondo a Angela Merkel? Eram as preocupações que ela tinha, carregam na sua história. O que é que os verdes estavam propondo? O que ele carrega no seu programa. E quais são os compromissos? Não é uma partilha de funções, de nacos do Estado para serem apropriados. Essa política, ela faliu, colapsou, né? Ninguém aguenta mais ela. Eu acho que a gente precisa que o primeiro gesto seja na direção exatamente de ter esse tipo de padrão de debate. E a sociedade vai ver quem topou e quem não topou. E aí você faz a boa disputa política, é a disputa entre o velho e o novo. E eu acho que o novo vence essa disputa. Nós temos mais uma pergunta da plateia, por gentileza. Boa tarde, governador. É uma pergunta econômica, simples e objetiva. O senhor é a favor da independência do Banco Central? Aqui eu vou responder a você em 2 tempos, né? Minha posição e a posição do programa. Nem sempre o que vai estar no programa é a posição que necessariamente eu defendi, né? Eu acho que a gente precisa pactuar um programa que possa ser efetivado, ser colocado
em prática. Eu tenho né, essa formação. Disputei uma eleição de governo com um programa, cumpri o programa, tanto cumpri que tive 83% dos votos dos meus conterrâneos. Se não tivesse cumprido, eu tinha tido 63%, passei a ter 83%. Então, porque procurei cumprir o programa. E apresentei um novo programa e estou cumprindo até a data de hoje. Eu acho que, diante das circunstâncias em que o país vive hoje, né, nós precisamos de alguns gestos que possam reconstruir a confiança. E acho que esse é um dos gestos que eu vou discutir com o meu conjunto político para que conste do programa, para que a gente mostre exatamente que estamos dispostos a construir uma relação de confiança com a sociedade, né, com os agentes econômicos, e eu não vejo porquê, né, se a gente tem nas outras agências, imaginando que o Banco Central é uma agência que regula o sistema financeiro e que tem outras agências que regulam outros setores e que tem mandato, por que não ter mandato naquela que efetivamente rege o sistema financeiro, né? Então, não vejo por que não ter. Eu acho que seria importante que tivéssemos até para a gente poder ajudar a vencer o ano 2015, para que de 2016 em diante o Brasil pudesse assistir um ciclo de grande expansão econômica. Última pergunta, por gentileza. Boa tarde, senhor governador. Nós estamos passando um momento difícil e complicado do setor elétrico nacional. Como o senhor está vendo as ações de curto, médio e longo prazo? Eu vejo como um brasileiro com grande preocupação, né? A gente, no Brasil, tem setores que ainda têm muita dificuldade de pensar longo prazo. O setor elétrico é um dos setores em que o Brasil desenvolveu uma competência respeitável, né? Onde a gente vai no mundo, tem pessoas que se referem à engenharia brasileira no setor elétrico, né, as consultorias brasileiras no setor elétrico, como também no setor de energia, em petróleo também, né? Você vai ao CENPES, o CENPES é um instituto de pesquisa respeitado no mundo inteiro, com patentes registradas, com muita inovação, com gente de grande qualidade, né? Então, eu fico imaginando, às vezes, como é que tudo isso aconteceu, porque o setor elétrico, a Constituição previu para o planejamento brasileiro um PPA com 4 anos, né? Descasando de um mandato para o outro, que é o máximo do longo prazo que nós fomos. Estamos ali saindo do overnight, da inflação em 2 dígitos por semana. Outras nações já têm seus planos decenais. O setor elétrico tem um plano decenal, né? Tem um mapa de navegação pensado, estruturado. E eu fico imaginando como é que uma mexida, né, em nome de algo importante, que era reduzir o preço da energia, que é um preço transversal à economia, e a gente tinha um preço de energia acima do que era o mundo, desarruma da forma que nós assistimos acontecer. A Eletrobras sair de 32 bi para 8 bi, as suas ações, né? E a gente assistiu o Brasil hoje com essas termos todas, né? Termos ainda do apagão lá de detrás funcionando, que se não tivesse funcionando a gente estava em uma situação bem diferente da que estamos, as novas, e, ao mesmo tempo, ver o que acontece na Petrobras hoje, né? Tudo isso é muito preocupante, né? E nós precisamos sair dessa visão de curto prazo e encontrar o caminho que recompõe o setor elétrico. No setor elétrico, na medida em que discutimos
a questão de reduzir a tarifa, hora nenhuma isso me chamou a atenção, se discutiu eficiência energética, né, que é para onde todo mundo está indo, fazer a mesma coisa com menos energia. Todo mundo está indo para isso. Uma outra coisa que não se discutiu, que é a pauta mais atual, inclusive é 1/3 da geração na Europa hoje está vindo, que é a geração descentralizada, que é uma forma, inclusive, de muitas famílias construírem e fazerem renda. Algo que não se explica é a gente não ter nenhum leilão exclusivo de energia solar. A China investiu 62 bilhões em energia solar agora. Deu, de 5 anos para cá, deu uma grande guinada numa aposta. A gente tem situações como esses campos de eólica aí, que prontos há 1, 2 anos, faltando um linhão para ligar, e o vento soprando, e essa situação. Então, eu acho que a gente perdeu muita qualidade na governança nos últimos anos nesse setor de energia, né? O que aconteceu com a Eletrobras e Petrobras vai exigir muito trabalho, muito foco, muita gente capaz, competente, baixa influência política na composição disso, e a gente tem que botar gente para fazer, destravar os projetos de hidroeletricidade que temos com viabilidade, os projetos de energias renováveis, um largo programa de eficientização energética, uma crença na geração descentralizada como uma aposta, inclusive com financiamento do lado que viabilize muito, e que a gente possa também, de outro lado, cuidar da Petrobras e do programa do etanol, né? O programa do etanol foi fortemente atingido pela política da Petrobras nos últimos 2 anos. Aqui em São Paulo, 40 unidades, usinas, já não moeram essa safra em função da política que foi levando à inviabilidade a produção do álcool. Então, entendo que esse é um grande desafio, porque se queremos crescer, temos que ter energia, né? E para termos energia, temos que fazer 2 movimentos: mais oferta, mas também mais eficiência. Senhoras e senhores, em nome da organização do evento, eu quero agradecer a participação do senhor governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos. Muito obrigado. Obrigado, minha gente.